Agora iremos dar seguimento ao segundo momento da programação dessa tarde e eu convido o irmão Francinaldo para fazer uma oração para a gente, por favor. Francinaldo está aqui? Ele está. Estava fechado o microfone. Sim. Eu vou me ajoelhar, aquele que puder. Tá. Oremos. Grande Deus, Pai que estás dos céus, somos agradecidos por nos permitir um sábado maravilhoso que já tivemos. Obrigado porque o Senhor nos deu esse dia, Senhor, para o nosso descanso, nosso deleite, e também porque nesse dia está havendo o congresso, um congresso que tem nos dado muitas mensagens importantes e que as mensagens elas sirvam para edificar o nosso caráter e nossa preparação para a volta de Jesus e também para preparar outras pessoas. Somos agradecidos pelos palestrantes que participaram, pelas vidas deles e também por toda a organização. Queremos suplicar, Senhor Deus, que o Teu Espírito ele venha nos encher e que Teu Espírito ele venha também, Deus, nos capacitar para a grande obra que o Senhor tem planejado para esse mundo. E queremos suplicar nesse momento, Senhor Deus, também a Tua proteção dos anjos. O Senhor tem visto algumas dificuldades temos tido nesse dia, nas apresentações de manhã, e que Satanás tem se intrometido, Senhor. Suplicamos que os anjos do Senhor, eles estejam apostos para impedir influências satânicas, elas atrapalham as mensagens que temos ainda nesse dia. Queremos suplicar a consagração necessária, Senhor, para a Tua causa. Que o Senhor esteja com os palestrantes que ainda vão palestrar, com as mensagens que ainda vamos ouvir, e que o Espírito Santo os conduza. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, Pai, que intercede e reina para todo sempre. Amém. Neste momento, quero convidar a nossa jovem Isabelle, que trará a mensagem para nós com o tema Filhos do Rei, vestem-se como realeza. Feliz sábado, queridos. Feliz sábado, jovens, abençoados do Senhor. Que bênção nós estarmos aqui. A gente vê que Jesus, ele tem lutado poderosamente por nós, porque ele sabe que se nós estamos aqui é porque nós queremos torná-lo prioridade em nossa vida. Nós queremos refletir o caráter de Cristo. Nós queremos viver verdadeiramente para a glória de Deus. É uma bênção estarmos aí aprendendo mensagens tão poderosas que a gente vê que a base de todas elas é Jesus estar formando em nós verdadeiramente o caráter dele, o caráter de Jesus, para que automaticamente possamos estar vindicando o caráter de Deus e refletindo a ele, ao mundo. Bom, a nossa mensagem que nós estaremos aqui aprendendo com o mestre nesse momento tem como título Filhos do Rei, vestem-se como realeza.
Que bênção! Jesus, ele quer nos vestir como realeza. E o que é a verdadeira modéstia? O que é nós vestirmos como realeza, nós nos comportarmos como realeza? O Estevão, ele esteve até aí falando sobre relacionamento. Eu vejo que essa é a primeira parte da modéstia, é no comportamento. Mas Jesus, ele também quer fazer uma modéstia interior e exterior conosco. Eu confesso que a minha mãe, ela sempre esteve aí me ensinando, educando eu e a minha irmã nos caminhos do Senhor. Então, ela e o meu pai sempre estiveram ensinando eu e minha irmã para nós estarmos vestindo como princesas, como as princesas do autismo, como meninas virtuosas. Então, desde pequena, a minha mãe, ela sempre ensinou eu e a minha irmã para nós estarmos vestindo de forma comportada, de nós estarmos também agindo de forma modesta. E assim, eu fui crescendo, e a cada vez que passa, Jesus, ele quer que a gente venha subir cada degrau. Ele não quer que a gente fique estagnado. E eu confesso que quando eu tinha lá para os meus 12 anos, 13 anos de idade, eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a ter uma necessidade muito grande de estar buscando a Deus em sua palavra. Sempre tive o exemplo dos meus pais e eu louvo a Deus por isso. Mas foi quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu comecei a buscar a Deus por mim mesma. Então, Jesus, ele começou a me mostrar, assim, a tocar fortemente no meu coração que eu precisava acordar cedo para buscar ele, que eu precisava ter um momento de oração com Deus, precisava ler a Bíblia mais vezes. E automaticamente, quanto mais eu buscava a Deus, mais eu conhecia ele e tinha intimidade com ele. Mas a gente vê que o objetivo principal da modéstia é você refletir aquilo que Jesus ele já está fazendo no seu interior. Então, a modéstia não é simplesmente a roupa que você coloca. Se eu coloco essa ou aquela roupa. Mas a modéstia verdadeira é simplesmente refletir para o mundo a intimidade que você tem com Deus. E eu confesso que mesmo que minha mãe, ela sempre ensinou, eu e a minha irmã, para nós termos modéstia, mas Jesus estava tocando mais ainda no meu coração, que eu precisava ter mais reformas em minha vida. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, me mostre o que eu devo fazer. Senhor, me mostre qual deve ser a roupa que eu devo vestir, qual deve ser verdadeiramente as minhas atitudes. E eu comecei a estudar sobre o assunto de modéstia. Queridos, eu confesso que foi literalmente uma reforma que Jesus fez no meu interior, tendo intimidade com ele. Ele depois fez a reforma no exterior para eu estar tendo a necessidade de transmitir para as pessoas essa reforma do vestuário. E, em certo ponto, eu fui meio que radical aos olhos de muitas pessoas, mas aos olhos de Deus, Jesus, ele muitas vezes, ele quer que nós possamos estar tomando uma decisão. Qual é o caminho que eu vou estar seguindo? Então, foi quando, um certo dia, eu falei assim com a minha mãe, mãe, olha, eu estive estudando sobre a modéstia cristã, mesmo que a senhora esteve me ensinando sobre a modéstia, mas eu acho que ainda tem algumas roupas no meu guarda-roupa que precisa estar aí tendo uma reforma. Eu fui pro meu guarda-roupa e todas aquelas coisas, roupas, acessórios que eu via que não agradava a Deus, eu estive desfazendo. Naquela época, eu ainda usava calça e eu vou explicar nessa palestra o motivo que é um alerta para nós, mulheres, para a gente não estar usando calça. Mas naquela época eu estava usando calça, às vezes uma blusa sem manga. E eu peguei tudo aquilo, coloquei em um saco preto de lixo e eu tirei tudo aquilo. Sinceramente, o meu guarda-roupa, eu devo ter tirado mais ou menos 80% de roupa do meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa ficou praticamente vazio. Mas Deus, ele nunca deixa aquele espaço vazio. Deus, quando ele fala, é preciso você fazer uma reforma na sua vida. O que é uma reforma? Quando a gente faz uma reforma numa casa, por exemplo, vou trocar o piso da minha casa.
O piso da sua casa não vai voltar mais a ser o piso anterior que tinha na sua casa. Não tem como você tirar o piso, você falar, ah, mas agora eu quero voltar à porta anterior, o piso anterior. Não, é uma reforma. Da mesma forma, quando fala reforma do vestuário, é você entender que é uma nova vida que Jesus quer te dar. Reforma da modéstia são novas atitudes. É uma reforma interior para o exterior que Jesus quer te dar. E no próximo slide, nós podemos ver que o propósito da modéstia é sermos espelho de Cristo. Se for possível passar o próximo slide, que nós vamos estar lendo, é um texto de Marcos, capítulo 8, verso 34. Se você tiver sua Bíblia aí, para você estar lendo juntamente conosco, em Marcos, capítulo 8, verso 34. Vamos estar lendo juntos. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Eu vejo que essa daqui é a base para quem quer ser discípulo. E eu vou fazer aqui uma pergunta para nós. Nós queremos ser discípulos de Cristo? Eu imagino que assim como eu, você também quer ser discípulo de Cristo. É um privilégio sermos discípulos de Cristo, porque quando nós somos discípulos de Cristo, automaticamente Jesus, ele age conosco da mesma forma como ele agia com os discípulos. Jesus contava parábolas para as pessoas, mas para os discípulos, ele era íntimo dos discípulos. Ele falava coisas profundas com os discípulos, e é assim que Jesus quer tratar conosco. Mas, será que nós temos sido cristãos ou nós temos sido discípulos? Qual é a diferença? Um tempo atrás, eu não via nenhuma diferença de ser cristão e ser discípulo. Mas eu faço a pergunta, você tem sido cristão ou você tem sido discípulo? Cristão, não é errado a gente ser cristão. Jesus pede para a gente ser cristão. Cristão é a gente estar falando, a gente está acreditando que Jesus é o nosso Salvador. Nós estamos aí lendo a Bíblia, estamos vendo que Jesus ele é o nosso Salvador. Mas ter discípulo, queridos, é muito mais que uma profissão de fé. Ser discípulo é literalmente você estar carregando a sua cruz e seguindo a Jesus. E o que significa você carregar a sua cruz e seguir a Jesus? Quando a gente carrega a cruz, quer dizer que alguma coisa precisa morrer. Ou seja, tudo aquilo que afasta você da intimidade com o Pai, ou então afasta com que você venha transmitir a luz de Cristo para o mundo, você deve carregar essa cruz. Isso deve morrer em sua vida. Muitas vezes são aquelas coisinhas mínimas. Mas o objetivo do discípulo, ele não vive para si mesmo. O objetivo do discípulo, ele está literalmente disposto a deixar tudo para trás para seguir Jesus. Olha só os discípulos de Cristo. Não era que os peixes não tinham mais valor para os discípulos de Cristo. A pesca não tinha mais valor. Mas, perto do que Jesus era para eles, do momento em diante que eles conheceram a Jesus, eles viram que o peixe era de mínimo valor. Então, eles começaram a seguir Jesus. E eles só começaram a seguir Jesus, deixaram tudo para trás por causa de Jesus, porque eles entenderam a identidade do Pai Celestial. Sabe por que muitas vezes a gente não entrega por completo a nossa vida a Deus? Sabe por que muitas vezes a gente não está disposto a deixar um filme para trás, a deixar tais conversas para trás, a deixar tais amizades para trás, tais roupas para trás, a deixar tais costumes, a deixar tais alimentos. Ai, mas é tão difícil. Nossa, mas eu amo essa roupa, eu acabei de comprar essa roupa. Nossa, mas eu amo conversar sobre esse assunto. Nossa, mas eu amo ouvir essa música, não tem mal nenhum. Mas, queridos, precisamos entender que essas coisas, deixar tudo isso para trás, se torna tão difícil quando a gente não entende que Jesus é prioridade em nossa vida. Se você não tem carregado a cruz, negado as suas vontades, negado os seus sonhos, negado os seus desejos carnais, negado a sua forma de vestir que você gosta, e automaticamente você não tem seguido a Cristo, o que tem acontecido? Você tem apenas professado ser cristão.
Ah, eu sou cristão, mas você não tem vivido algo essencial, que é viver como Cristo viveu. Cristo, ele viveu literalmente na dependência do Pai Celestial. Cristo viveu exatamente como nós devemos viver. Olha só, no próximo slide, nós podemos ver um texto de 1 João, capítulo 1, versos 5 e verso 6. Eu vejo que esse texto, queridos, é um texto poderosíssimo. É um texto que nós precisamos estar refletindo nele dia após dia. Olha, fala assim em 1 João, no capítulo 1, verso 5 e verso 6, que nos fala o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, precisamos entender que Jesus criou Adão e Eva para eles terem o que no Jardim do Éden? Eles terem intimidade. Mas por causa do pecado, eles perderam essa intimidade. Eu imagino como era a intimidade deles, queridos. Por quê? A intimidade deles era tanta que eles reconheciam os passos do Salvador chegando até eles. Imagina você no seu secreto com Deus e você conseguindo ouvir os passos de Jesus chegando perto de você. Isso é poderosíssimo. É essa intimidade que Adão e Eva tinham com Jesus. Mas eles perderam essa intimidade por causa do pecado, porque antes eles tinham algo na vida deles que se chamava santidade. E quando eles perderam a santidade, que é, eles viviam, não era para eles viviam a vida de Jesus. Eles viviam para a glória de Deus. Eles eram revestidos com a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É o caráter de Deus. Ou seja, eles não somente agiam com as atitudes que Deus moldava neles a cada dia, mas eles pensavam segundo os pensamentos de Deus, tinham um coração segundo o coração de Deus, as palavras segundo as palavras de Deus. E hoje a gente fica muitas vezes lutando, vez após vez, da gente ficar falando com paciência, da gente ficar pensando coisas que agradam a Deus. Por quê? Quando houve o pecado, antes do pecado, quem era o nosso Senhor era Jesus. Mas por causa do pecado, quem se tornou o nosso Senhor foi o inimigo de Deus. Então, automaticamente, antes, Adão e Eva tinham a mente voltada para Deus, as atitudes voltadas para Deus, eles tinham as palavras voltadas para Deus, mas agora, por causa do pecado, eles perderam a intimidade com Deus, eles perderam a santidade e automaticamente eles se tornaram servos, ou melhores traduções da Bíblia que fala, eles se tornaram escravos do inimigo de Deus. O que quer dizer ser escravos do inimigo de Deus? Tudo começou a ser voltado para o inimigo de Deus. A sua mente, a forma deles vestirem, a forma deles falarem, seus planejamentos, tudo começou a ser voltado para o inimigo de Deus. Mas Jesus, ele veio nessa terra, queridos, precisamos entender isso. Prestem muita atenção nessa hora. Jesus, ele veio nessa terra para que nós pudéssemos ser comprados por ele. Como assim? Quantas vezes a gente vê isso, que Jesus, ele veio para nós sermos comprados por ele, mas a gente não entende a seriedade de nós sermos comprados por Cristo. O que isso quer dizer? Antigamente, quando um senhor, ele tinha escravos, como que um outro homem podia comprar os escravos dele? Se aquele homem fosse mais poderoso, mais rico, ele chegava para o senhor dos escravos e falava: olha, eu sou mais poderoso que você. Eu tenho mais bens, tenho mais herança, tenho mais dinheiro que você, por isso eu vou comprar esses escravos de você. Sabe o que acontece? Jesus, ele é mais poderoso que o nosso Senhor antigo, que era o inimigo de Deus. Por isso ele veio e ele falou assim para o inimigo de Deus: eu sou mais poderoso que você. Eu sou mais rico que você. Por isso estou comprando os seus escravos com o preço mais poderoso que tem, que você não pode fazer nada igual, que é o meu próprio sangue.
Por isso, agora eu estou pegando a Isabelle e eu estou comprando a Isabelle. Agora ela é a minha serva. Eu estou pegando tal fulano porque eu estou comprando ele. Queridos, isso é poderosíssimo. Quando Jesus ele esteve nos comprando, em Efésios, vem até nos falando que Jesus ele olha para nós e ele não vê nós mais como estrangeiros, mas ele vê a gente como cidadãos do reino dos céus. Ele vê nós como participantes da família de Deus. E quando a gente vai em Romanos, no capítulo 8, a gente pode ver que aqueles que vivem no Espírito e não vivem na carne, eles olham para Jesus e eles veem que eles não são mais servos, escravos, que, igual o nosso Senhor antigo, que o nosso Senhor antigo batia na gente. Não. Agora a gente olha para Jesus, a gente vê, a gente reconhece a nossa identidade. Por quê? A gente primeiramente reconheceu a identidade do nosso Pai. E por a gente reconhecer a identidade do nosso Pai, a gente viu que nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos co-cidadãos, participantes da família do céu. Então a gente olha para o Pai e não fala mais Senhor, mas a gente fala Abba, Pai. Queridos, isso é poderosíssimo. Mas como que a gente pode então entender 1 João, capítulo 1, verso 5 e verso 6, a partir disso? Queridos, é claro, se nós queremos estar na presença de Deus, não podemos estar com trevas. Porque as trevas é como se fosse o óleo na água. Eles não se juntam. É como se fosse Jesus e o inimigo de Deus. Eles não têm amizade, não tem meio termo. E eu faço aqui a pergunta: na presença de Deus, você tem sido como óleo na água? Será que você não está juntando? Você não está tendo intimidade com Deus verdadeiramente? Queridos, se estamos em pecado, se estamos ainda vestindo como este mundo veste, falando como as pessoas deste mundo falam, se estamos ainda agindo como as pessoas agem neste mundo, assistindo as coisas que as pessoas deste mundo assistem, queridos, eu falo o que falou aqui em 1 João, capítulo 1, verso 5 e verso 6. Que nós estamos nas trevas e estamos apenas dizendo para as pessoas assim: mas eu sou cristão. Mas, querido, se você ainda está em pecado e você diz que é cristão, uma mera profissão de fé não vai salvar ninguém. Eu dizer apenas que eu sou cristã não vai me salvar, porque Jesus, ele quer uma renovação, uma reforma. Por isso que é necessário uma separação. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Ou você veste como as pessoas deste mundo, ou você não veste como as pessoas deste mundo. Ou você, jovem, fala como as pessoas deste mundo, assiste as pessoas que este mundo assiste. Ou então você não assiste as coisas que este mundo assiste. Você não fala como as pessoas deste mundo. Queridos, é necessária uma distinção. Quando as pessoas olham para você, será que elas estão vendo em você apenas um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora que vai à igreja um dia da semana, busca Deus um dia da semana, mas nos outros dias nós não temos agido como Jesus? Ou será que as pessoas lá fora, ao olharem para nós, elas estão vendo que verdadeiramente somos diferentes? Que a luz de Cristo está em nós? Ficar em cima do muro, queridos, olha só essa frase, prestem muita atenção. Ficar em cima do muro não é uma opção. É como se a gente estivesse em uma batalha. E nessa batalha é dividida em um muro. É como se, vamos imaginar aqui um campo de futebol. Tem um time de um lado e um time do outro lado. Não tem como eu sair do meu time e eu ir passando aí para o outro time. Não tem como eu querer sair do meu exército, só trocar minha roupa e ir para o outro exército. Ou então não tem como eu tentar me camuflar no exército de Cristo, mas eu estou usando o uniforme do inimigo de Deus. Por quê? Estar 99% do lado de Deus é igual estar
100% do lado do inimigo de Deus. Está 99% do lado de Deus e 1% do lado do inimigo. Queridos, você pode estar buscando a Deus quase todos os dias da semana. Você pode estar falando de Jesus quase toda hora. Mas, queridos, isso não é tudo. Jesus precisa se tornar tal prioridade para nós. Jesus precisa se tornar tudo para nós, de forma que a gente fale: eu perdi tudo por Cristo, mas o que eu ganhei? Eu ganhei tudo em Cristo. Queridos, em Mateus capítulo 6, verso 24, próximo slide, nos fala assim, Mateus 6, capítulo 6, verso 24, nos fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Queridos, não tem como você querer ser cristão se Jesus está te chamando para você ser discípulo. Não tem como você ser cristão se você ainda está vivendo como as pessoas deste mundo. Jesus está nos chamando, jovens, para nós estarmos verdadeiramente vivendo a vida de Jesus. Jesus hoje está chegando para você. Jovem, está chegando Jesus para você. E ele está falando: eu tenho um presente para você. E esse presente é o melhor presente que eu poderia dar para você, e é a minha própria vida. Mas será que a vida de Jesus é uma vida suja? É uma vida com pecado? É uma vida cheia de egoísmo, com impaciência? É uma vida que é aquela inconstância toda na presença de Deus? Não, queridos. A vida de Jesus é uma vida perfeita. E nós precisamos crer nisso. Quando Jesus ele fala: filho, eu estou te dando a minha vida. Eu estou te dando o meu presente. Jesus ele não está falando que é para você comprar o presente. Jesus ele não está falando que é para você correr nas lojas e tentar achar a vida de Jesus. Mas ele está falando que ele está te dando. Ou seja, a única coisa que você precisa fazer ou é você aceitar ou é você não aceitar. Porque Jesus ele não chega para você e falando: eu vou colocar a minha vida a partir de hoje em você. Você agora vai vestir como eu quero que você vista. Você agora vai estar falando como eu quero que você fale. Não, Jesus ele não é assim. Jesus ele quer que você permita que ele faça essa obra em você. E quando você permitir que Jesus faça essa obra em você, a Isabelle aqui, se ela tentar vestir da forma que Jesus quer que eu vista, vai ser um peso enorme. Eu vou estar naquela oscilando toda hora. Uma hora eu tô com modéstia, outra hora não estou com modéstia. Mas, queridos, precisamos entender que a modéstia verdadeira não é somente a modéstia exterior, que você veste uma roupa. Mas a modéstia verdadeira, ela é o interior para o exterior. Ou seja, quando eu leio na Bíblia que Jesus ele fala para nós sermos humildes de coração, mansos e humildes de coração, nós precisamos entender, queridos, que Jesus ele não está falando: Isabelle, você vai tentar fazer isso por você mesma, para você ser mansa e humilde de coração. Mas Isabelle não consegue. E Jesus sabe que eu não sei fazer isso. Mas quando Jesus está falando: Isabelle, seja mansa e humilde de coração, é como se ele estivesse falando: essa é uma promessa para mim, eu para você. Ou seja, é a minha promessa para você. Eu estou falando para você ser humilde de coração, mas por quê? Porque eu quero fazer essa obra em você. E as promessas de Deus, queridos, elas são perfeitas. Então vamos ver uma promessa aqui agora. Vamos em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. O próximo slide nos fala assim, Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. É uma promessa que Jesus tem para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos dar uma pausa aqui. Jesus está falando para que a nossa vida venha a ser uma adoração a Ele. Quando Jesus falou com a mulher samaritana sobre a verdadeira adoração, o que Ele falou? Agora é a hora, é chegada a hora, onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade.
Ele queria, queridos, e Jesus ele veio nessa terra para levantar a verdadeira adoração. Que a verdadeira adoração, ela não é baseada dentro de 4 paredes, mas a verdadeira adoração é um estilo de vida. Ou seja, quando Jesus está falando aqui para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, é como se ele estivesse falando, é para a sua vida refletir para as outras pessoas a essência da verdadeira adoração, que é o estilo de vida. Você pode estar como mãe da sua família, fazendo o almoço na sua casa e automaticamente você está vivendo um estilo de vida que glorifica a Deus. Você pode estar na escola, com os colegas da sua escola e automaticamente você está tendo a verdadeira adoração através de um estilo de vida que glorifique a Deus. Você pode estar no trabalho e automaticamente você vai estar tendo um estilo de vida que glorifique a Deus e a verdadeira adoração. Mas para isso há uma condição. E essa condição é o que nos fala aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou em outras traduções nos fala, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos refletir a Cristo Jesus nessa terra, sermos testemunhas dele, representantes de Cristo. O que é representante de Cristo? Tudo que a gente faz, a gente está representando a Jesus. Ao você falar, você está representando a Jesus? Ao você vestir, você está representando a Jesus? Ao você comer tal alimento, você está representando a Jesus? Esse é o chamado de Deus a nós jovens. Ele nos chama para nós sermos representantes de Deus. Mas para isso precisamos sair. Não podemos ser conformados com este mundo. E isso, Jesus ele não está falando, Isabelle, você vai tentar fazer isso por sua própria força. Não. Isso é uma bênção, é uma promessa para nós. E se você quer que Jesus faça essa promessa na sua vida hoje e agora, ele vai fazer isso. Ele vai estar hoje e agora te libertando dos seus pecados. Ele vai estar hoje e agora nos moldando para que possamos refletir a Cristo Jesus com todo o coração. E aqui eu faço uma pergunta. Se Jesus passasse em nossa vida hoje, será que nós seríamos selados? Porque Jesus ele não vai selar uma pessoa que esteja somente 99% com ele. Jesus ele está passando em nossos lares hoje. E ele está olhando se nós estamos vestindo segundo a vontade de Deus, agindo segundo a vontade de Deus, falando segundo a vontade de Deus, pensando segundo a vontade de Deus. Porque Jesus ele não habita no nosso coração se o inimigo de Deus já está habitando no sótão dos nossos pensamentos. Nós agora vamos ver a modéstia cristã na prática. Se for possível estarem aí passando os slides, nós estaremos vendo a modéstia cristã na prática. E a primeira pergunta que nós estaremos fazendo aqui, que eu separei aqui algumas perguntas para nós estarmos pensando juntos, que são perguntas mais debatidas, que eu já recebi muitas vezes. Calça modesta seria uma boa opção? Colocando aí para as mulheres principalmente. Rapazes, homens, esperam um pouquinho que já já a gente vai falar para vocês. Olha, a primeira coisa que nós precisamos entender é como surgiu a calça. A calça, antes, ela era somente uma roupa masculina. Mas, agora, assim, foi de um tempo, assim, de umas décadas para cá, a calça, ela foi aí colocada como uma roupa feminina. Mas isso foi colocado através de um movimento feminista, que as mulheres, elas começaram a falar que nós poderíamos nos vestir como os homens, poderíamos nos tratar, poderíamos nos comportar, falar, fazer as coisas como os homens fazem. Mas precisamos entender que Jesus, ele quer uma diferença completa. Jesus, quando ele fala para as pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós, é exatamente nisso também. Jesus, ele fez o homem para ser homem e ele fez a mulher para ser mulher. Podemos ver na Arca de Noé toda a distinção. Os animais entrando, o macho e a fêmea. Jesus criou Adão e criou Eva. Ele poderia muito bem ter criado 2 Adão.
mas ele criou Adão e Eva para mostrar essa diferença que deve ter em nossa vida com a vida também dos rapazes. Por isso, moças, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver a delicadeza que as moças e mulheres são. Elas precisam ver que nós somos mulheres virtuosas. Elas precisam ver que nós nos vestimos com modéstia, que nós nos vestimos de forma para agradar a Deus e não as nossas vontades. E hoje em dia podemos ver aí as famosas calças modestas, que são aquelas calças mais largas, às vezes isso, uma calça pantalona, ou então uma calça aí que venha trazendo que aparentemente parece até uma saia, mas é uma calça. E essas calças podem ser usadas? Aí eu coloco aqui para nós. Se queremos mesmo ter uma verdadeira reforma em nossa vida por Cristo Jesus e refletir a vida de Cristo Jesus, é o que nós falamos antes. Nós precisamos estar seguindo a Jesus por 100%. Jesus, ele não pede para a gente seguir a ele 99%. Ah, não, mas vou colocar essa calça aqui porque ela é mais larguinha. Mas, queridas, é calça. A essência é a mesma. Não transmite aquela singeleza feminina, não transmite aquela delicadeza feminina que Jesus quer colocar em nós. Por isso, nós precisamos tomar cuidado até com as calças modestas, porque Jesus, ele quer estar nos moldando por completo. E a outra coisa, no próximo slide, podemos ver aí que midi não quer dizer modesto. Para aquelas que não sabem, o que é uma roupa midi? Roupa midi é roupa abaixo do joelho. Por quê? Podemos ver aí as roupas, muitos vestidos, muitas saias acima do joelho. Então, as mulheres, elas falam, ah, não, mas roupa modesta é abaixo do joelho, é midi. Mas aqui vai uma observação. Midi não quer dizer modesto. Por quê? Tem aquelas roupas que elas são mais coladinhas. Pode ser um vestido, pode ser uma saia. Midi pode ser. Mas ela é mais coladinha, que mostra o corpo. E eu vou fazer aqui uma pergunta bem clara para nós, mulheres, moças. Tanto as que já são guardiãs do lar e aquelas que são futuras guardiãs do lar. Se você já estiver casada ou se você casar, você gostaria que o seu esposo olhasse para outra mulher com um olhar de sentimento para com ela? Você gostaria que o seu esposo olhasse para outra mulher que não é você, ficasse observando ela assim com aquele olhar meio assim amoroso, meio de adultério? Com certeza. Eu não quero isso. E eu tenho certeza que você também não. Por isso, como que nós devemos nos vestir? Nós devemos nos vestir da mesma forma como nós gostaríamos que o nosso esposo olhasse para as outras mulheres. A gente quer que o nosso esposo, seja as guardiãs do lar e as futuras guardiãs do lar, a gente quer que o nosso esposo olhe para tal mulher porque ela tá com uma roupa totalmente sensual, mesmo que seja um vestido midi, e fica adulterando mesmo com os olhares? É claro que não. Então, se você quer isso para o seu esposo, comece por você mesma. Mesmo que você seja solteira, mesmo que você seja apenas uma jovem. Porque lembre-se, você primeiramente, antes de ser noiva de um homem terreno, você é noiva de Cristo Jesus. E Jesus quer que as pessoas olhem para você e vejam um reflexo de Cristo. Porque como nós vimos antes, a modéstia verdadeira é como se nós fôssemos um espelho de Cristo. A gente reflete verdadeiramente a Cristo. Mas aí, trazendo para os homens, será que os homens também têm modéstia? É claro que também dá para colocar modéstia para os homens. E no próximo slide, podemos ver aí as medidas externas do homem modesto. Olha só, vamos ver juntos. Homens, olha, para vocês usarem roupas modestas, lembre-se, da mesma forma como as mulheres não gostariam que os homens olhassem para outra mulher com um olhar de desejo sentimental, também homens, pensem da mesma forma. Eu imagino que vocês não querem que a sua esposa ou futura esposa
olhe para um homem com um olhar de desejo, porque ele vai estar usando uma roupa mais colada, uma roupa com os botões abertos, uma roupa com uma bermuda curta, uma roupa de regata que está aparecendo tudo. Nós não queremos isso. Vocês também não querem. Por isso, nós precisamos, acima de tudo, antes de pensarmos nos olhares humanos, precisamos pensar no olhar de Deus. Porque Deus, Ele quer que o mundo olhe para nós e veja a imagem de Cristo em nós. Então vamos lá, homens. A primeira coisa aí, para vocês vestirem com modéstia. Gola sem decote ou botões abertos transmitindo sensualidade. Às vezes vocês podem estar com a camisa mais social possível, mas está com o botão super aberto. Homens, sejam cautelosos. Homens, sejam modestos, para que vocês venham estar se guardando em Deus e venham estar transmitindo a luz de Cristo. Outra coisa, sem extravagância. Sim, até os homens podem ser extravagantes. Podem estar, muitas vezes, com coisas que venham trazer um luxo, luxúria, e isso não é da vontade de Deus. Sem sensualidade. Como nós podemos colocar aqui sensualidade? Algo que muitas vezes é comum para muitos, mas Jesus ele quer chamar a atenção disso também para os homens. São as calças skinny, as calças mais apertadinhas, as calças aí que não mostra verdadeira masculinidade. Calças onde vocês estão mostrando mais o corpo. Isso é sensualidade. Também podemos comentar da sensualidade, como falamos antes, sobre as camisas sem manga, camisas onde mostra o corpo de vocês. Outra coisa também são as mangas tampando os ombros. Isso é muito importante. Vocês, rapazes, homens, nós mulheres, precisamos olhar para os nossos amigos, olhar para um futuro que Jesus está trazendo para nós, se nós formos solteiras, e não olhar com um olhar desejoso. Olha o que o Estevão esteve falando, de nós estamos querendo aí os apegos e tudo mais. Sim, queridos, até a roupa leva para nós ficarmos mais apegados, para nós estarmos mais melosos, até a roupa leva para isso. Outro ponto são as roupas sem transparência, por favor. É importante vocês usarem roupas sem transparência, sem mostrar as partes do corpo. E calça sem ser slim ou skinny, como nós já estivemos falando. No próximo slide, podemos ver aí as medidas externas da mulher modesta. Vamos ver, então, as medidas externas da mulher modesta. No próximo slide. A primeira coisa que precisamos ver, queridas, e isso também serve até para os rapazes, que a modéstia, ela também é com as roupas que você compra. Por quê? Se você compra uma roupa que você fala, não, mas modéstia não é você ficar gastando com uma roupa super cara, que eu só compro roupa de marca e a roupa é super cara. Mas, queridas, tem aqueles extremos. Tem aqueles que só compram roupa super cara, mas também tem aquelas que compram aquelas roupas tão baratas, que são tão fracas, que daqui um mês a roupa já vai estar com um furo aqui. Queridas, é importante nós estarmos vendo tanto a qualidade da roupa, da durabilidade dela e também da questão do orçamento, porque Jesus, ele quer nos ensinar também a modéstia, que a modéstia traz uma simplicidade, durabilidade, mas ao mesmo tempo traz a beleza de Cristo Jesus. Isso, um custo-benefício. Então, olha só, a primeira coisa que podemos ver aí nas mulheres, a gente vê que a modéstia do homem, mesmo que seja masculina, mas é interligada com a modéstia feminina. Olha, gola sem decote, mulheres, pode ser o vestido mais lindo que for. Pode ser midi, mas se tem um decote, um abaixão que você dá já mostra tudo. E Jesus, ele quer que possamos nos guardar. Jesus, ele quer que possamos ser verdadeiramente um presente para aquele que Jesus está nos preparando. Então, gola sem decote, roupa sem extravagância.
sem sensualidade, como nós até já falamos antes dos vestidos midis mais apertados. Saia ou vestido abaixo do joelho é importante, queridas. Por quê? Pode ser o vestido mais lindo que for, mas se ele é abaixo do joelho, além de dar para nós um conforto, que podemos fazer um piquenique, sentar no pano de piquenique que é confortável. Mas se você senta e você está sentado em um sofá, queridas, não aparece seu corpo. A roupa midi, ela nos previne de muitas coisas. Outra coisa também é mangas tampando os ombros. Hoje nós podemos ver mangas tão bonitas, mangas bufantes, mangas trabalhadinhas. E é importante as mangas terem roupas com mangas ao invés de ser roupas sem mangas, porque isso também faz parte da modéstia. Outra coisa, queridas, é a roupa sem transparência. Porque Jesus, ele quer verdadeiramente que possamos refletir o caráter de Deus. E por isso o caráter de Deus, ele se guarda da transparência, sem uso de joias e pinturas. Pode ser, queridas, a pintura mais sutil que for. Mas vamos pensar na base da pintura. A pintura, seja a pintura de unhas, pintura também de rosto, de maquiagem, automaticamente ela nos leva para a vaidade. E é algo que Jesus ele não quer de nós. Pode ser aquela pintura que até chamamos de pintura para retocar alguma coisinha aqui, outra ali e tudo mais. Mas automaticamente vai te levar para você passar um rímel. Vai te levar para você estar passando alguma coisa, um batom mais forte, ou seja, levando para a vaidade. E como eu falei aqui antes, Jesus, ele quer nos levar, moças, mulheres, para nós termos um custo-benefício. Ou seja, você não vai abrir o seu guarda-roupa, tem lá milhares de saias no seu guarda-roupa, mas que você não tem uma blusa que combina com essas saias. Ou então você tem milhares de blusas no seu guarda-roupa, mas parece que você coloca uma saia, coloca outra e nada combina. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. E aí foi quando, de um tempo para cá, Jesus ele começou a me dando essa sabedoria, que eu vejo que isso é sabedoria para nós mulheres, de nós estarmos investindo, comprando roupas coringas. Por quê? Às vezes, através de uma saia coringa, que ela tem uma durabilidade boa, um custo-benefício bom, você está automaticamente podendo usar com várias blusas que você já tem no guarda-roupa. E dessa forma você vai estar sendo modesto também, até nas coisas que você compra e nas coisas que você veste. Por isso, no próximo slide, eu deixei aí algumas peças coringas, se você quiser tirar um print disso, mas depois eu vou estar passando o slide para os organizadores aqui do congresso, para que você, se você desejar ter o slide em mãos, você pode estar tendo. Uma saia preta, saia branca, saia também caqui, saia jeans, e as blusinhas também seguindo aí dessas cores. Também uma blusinha mais rosinha também combina com todas essas cores. São roupas, peças coringas, queridas, que a gente pode estar usando para qualquer coisa. Outra coisa também que eu sempre recebo perguntas falando são as roupas fitness. Quantas vezes, não somente as meninas, as mulheres, mas os rapazes também sofrem, queimam a cabeça sobre qual roupa fitness para o exercício físico, porque faz parte de nós estarmos tendo intimidade com Deus, o exercício físico é importante, e não vai ser por causa da modéstia que nós vamos deixar de usar a roupa modesta e deixar de fazer exercício físico. Por isso eu deixei aqui algumas inspirações. Claro, tem outras também, mas aqui é a base. Moças, nós podemos estar aí usando hoje em dia, e está vendendo bastante, essas calças que vêm já com saia, que muitas vezes elas são abaixo do joelho, ou então elas são mais modestas, deixando com que a gente venha ficar ao mesmo tempo elegantes, bonitas, porque também modéstia não é você ficar desconjuntada, e ao mesmo tempo você vai ficar modesta para que você venha estar fazendo o exercício físico, não chamando as atenções de rapazes para o seu corpo. Também tem a ideia de você estar usando esses vestidinhos mais
de exercício físico, mais fitness, que eles são ótimos para fazer uma caminhada, e são muito bons. E para os rapazes, é importante, muito importante, rapazes, vocês também estarem vendo a questão de roupas modestas para fazer exercício físico. Coloquei aqui uma dica, que são essas calças tactel, ou então mais larguinha, que automaticamente não vai estar marcando o corpo de vocês e vocês vão estar podendo fazer o exercício físico tranquilamente. E da mesma forma as blusas, ser blusas com manga, mais larguinhas, que não vêm estar apertando vocês, mas que automaticamente vocês venham ter modéstia. Outra coisa é a roupa de banho. Aí no próximo slide coloquei também roupa de banho. E é possível termos roupas modestas para, às vezes, irmos para uma piscina, irmos para a praia, irmos nadar em algum lugar, algum rio, enfim, é importante. Olha só, para as moças, eu até coloquei aí a foto, eu, a minha irmã e a minha mãe. Meninas, moças, é possível sermos modestas na praia também. A gente... Aqui em casa, o que a gente gosta de fazer? A gente comprou, tipo, que essas saídas de praia. Então, por baixo da saída de praia, a gente coloca uma saia dessas mais fitness, dessas inspirações que eu mostrei para vocês. E a gente coloca a saída de praia por cima também, para deixar algo mais bonito, mais elegante também. E os vestidos, a gente adquiriu, os maiores, na verdade, a gente adquiriu maiores que pudessem ser maiores com manga, porque dessa forma vem estar nos protegendo para nós estarmos aí sendo modestas também. Então, o maiô, ele é todo tampadinho, é bem bonitinho, tem aí outra inspiração. E para os rapazes, se os rapazes não quiserem usar uma calça tactel na praia, tem aí esses bermudões, que ou abaixo do joelho, ou então em cima do joelho, que para vocês estarem indo à praia, se for preciso. E as blusas aí UV, que são as blusas que tanto vai tampar vocês do sol, tanto aí vai estar aí trazendo para vocês modéstia. E também tem as blusas de manga, assim, que foi aí mostrado. Algumas inspirações aí de looks no próximo slide, se vocês quiserem tirar o print, moças, para vocês verem que é possível vestirmos de forma modesta, seja com vestidinho, seja com saia. Coloquei até aí uma saia branca, saia caqui, para vocês verem que é possível termos aí essa variedade na modéstia, mas de forma que você venha estar vestindo de acordo com a sua idade, seja você mais jovem, seja você criança, seja você mais experiente, é possível. Para os rapazes também deixei algumas inspirações, se os rapazes quiserem tirar um print, que vocês podem ver que as calças aí são mais larguinhas, as blusas. E algo que eu gostaria de comentar aqui rapidamente é sobre a questão da modéstia para as crianças. Muitas mães acabam falando que, não, mas não é preciso, é criança. Mas vou falar aqui uma coisa, queridas, que vocês que já são mães. As mães, elas são o exemplo melhor para as crianças, principalmente meninas. Vocês são um exemplo para as meninas e os pais são um exemplo para os meninos. Se vocês querem que a sua filha ou seu filho venha ser um rapaz ou uma moça modesta lá no futuro, coloque isso em prática hoje. E seja menos de 3 anos, porque a primeira infância é onde tudo se molda. Ou seja, a mente do seu filho, da sua filha, vai moldar para ela ver que aquilo é a verdade, aquilo é o certo, aquilo é o melhor. E se a minha mamãe está falando para eu vestir assim, é porque é o melhor para mim. Pode ser a sua filha, seu filho de 5, 6, 7 anos, maior, mais adolescente, mas é importante você estar também visando a modéstia para os seus filhos. E para nós estarmos aqui terminando, queridos, gostaria de ler com vocês o verso que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, tá até no slide. E nós podemos ver assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Jesus está nos chamando para nós sermos uma geração eleita. Que mesmo nessa geração que estamos vivendo, que é uma geração tão corrompida, onde as moças vestem imodestamente, onde os rapazes vestem imodestamente, onde as moças e rapazes não têm a modéstia interior, através das atitudes, através das palavras, dos pensamentos, mas Jesus quer nos tornar jovens separados, para que possamos ser geração eleita de Deus, uma geração separada por Jesus Cristo. E eu quero fazer aqui, queridos, um apelo. Queremos hoje refletir o caráter de Deus? Queremos hoje, por onde nós formos, nós vamos estar vivendo e refletindo o caráter de Deus à luz de Jesus? Eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero fazer parte da geração que nós vamos nos encontrar lá no céu, às 3 horas da tarde, debaixo da árvore da vida, para a gente fazer um lindo piquenique. E eu quero que você esteja junto nessa geração também. Essa geração eleita e escolhida por Deus. Por isso, vamos colocar como prioridade estarmos sendo jovens modestos, que a gente faz tudo pensando, será que Jesus faria isso comigo? Essa frase, queridos, tem me acompanhado por onde eu vou. Se eu vou em um lugar, eu penso, será que Jesus estaria nesse lugar comigo? E se eu coloco uma roupa, eu penso, será que Jesus gostaria que eu vestisse essa roupa? Será que Jesus, ele sentaria nessa mesa e comeria esse alimento comigo? Será que Jesus assistiria isso comigo? Conversaria sobre isso? Ouviria essa música? Queridos, é importante a gente fazer tudo para a glória de Deus. E para terminar aqui, eu gostaria de dar um presente para as moças, para as mulheres que estão fazendo parte aqui desse congresso jovem. Mas é só para as mulheres e moças que estão fazendo parte do congresso jovem. Então, se você está aqui juntamente conosco ao vivo, receba esse presente, que é um e-book abençoado para as moças, as mulheres, que vocês vão estar recebendo esse e-book. Eu vou estar passando aí o e-book para os organizadores. Então, se vocês quiserem estarem entrando em contato com eles, para vocês, moças, mulheres, adquirirem esse e-book, terem esse e-book em mãos, é só entrar em contato com eles que eles vão passar para vocês direitinho o passo a passo. E esse e-book, queridos, que tem como título Modestas em Cristo, foi a minha irmã que esteve fazendo, em nome de Jesus. Jesus esteve ajudando ela para a honra e glória de Deus. Foi exatamente na época que ela estava nessa transição de modéstia cristã. E Jesus tocou no coração dela que ela não poderia deixar isso somente para ela, mas ela devia transmitir isso para outras moças e mulheres. Então, ela esteve fazendo esse e-book. E esse e-book, queridas, tem tanto a parte da modéstia interior, do nosso relacionamento com Deus, tem também dicas para nós tornarmos a modéstia o mais fácil e objetivo possível. Tem aí, se você quiser saber melhor sobre a história da calça feminina, tem também a história da calça. Enfim, tem várias dicas maravilhosas nesse e-book Modestas em Cristo. Então, se você quiser receber esse manual, esse e-book, é só vocês entrarem em contato com os organizadores, que eles vão estar passando direitinho para vocês, o passo a passo para vocês estarem recebendo esse e-book, tá bom? Então é isso, que Jesus esteja nos abençoando e que possamos estar a todo momento vivendo para a glória de Deus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Isabelle. Muito especial essa mensagem. E agora eu vou chamar aqui a Dinilza, que está aqui com a gente, pedir para ela trazer uma música para nós. Ela preparou uma música especial, que possamos fazer dessa canção a nossa oração. Irmã, pausa rapidinho o vídeo. Pausa um pouquinho o seu áudio, seu som.
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Assim, desculpa, é que assim, quando a irmã coloca o som aqui, a gente não vai conseguir ouvir sua voz. Infelizmente, dá um delay. Aí você tem que escolher se a senhora vai cantar ou se vai tocar a música. Aí a irmã podia colocar, se fosse por exemplo, num outro aparelho. Eu acho que a irmã até colocou, né, em outro aparelho, não sei. Foi em outro aparelho? Não estou te ouvindo. Eu tinha colocado no notebook, aí estava passando playback, então não tinha começado a cantar. Mas eu Sim. posso cantar a capela também. Então, dá certo, então. A senhora colocou... Peraí, mas a senhora está agora no notebook ou no celular? Eu estou no celular. Ah, tá. Então, dá para colocar no notebook, mas tem que colocar o playback mais baixinho. Eu coloquei o celular bem próximo do note, ou seja, em cima, né? Aí dá um delay, fica bem complicado. Tem que deixar bem baixinho. Ou a capela também, eu acho que às vezes fica até melhor a capela. Então canta a capela, é melhor também. Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontras só, olha com fé para cima, Cristo de ti tem dó. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Tens uma dor secreta que ninguém pode ver. Olha com fé pra cima, alívios há de ter. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Não andes cabisbaixo, pra mais te entristecer. Olha com fé pra cima, procure a Cristo ver. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Amém. Amém. Muito, muito obrigada, irmã. Agora,
nós queremos pedir para a Isabelle fazer uma oração final e também gostaria de pedir para mais 2 pessoas fazerem oração. Quem poderia se habilitar? Vou pedir para... quem poderia se habilitar aqui? Aqui, o Paris Tuice. Eu não sei o seu nome, irmão. E... eu vou pedir para a Isabelle, o Paris Tuice e a Miriam Ketzer, tá bom? Kátia, depois... Não, vamos fazer com essas 3 pessoas, tá bom? Kátia, a Kátia levantou a mão, mas eu não conheço, e como a gente teve problemas com algumas pessoas aqui que a gente não conhecia na live, então eu vou pedir só para essas pessoas que a gente conhece, tá bom? Desculpa, Kátia, se você, né, é uma pessoa boa, bem intencionada, perdão. Ó, já teve gente dando do joinha para baixo, já deve ser um dos infiltrados. Ó, a Kátia Caso tiver seu contato e quiser mandar também a pergunta diretamente no seu contato do WhatsApp, né, Maia? Sim, também. Então, convido a todos, aqueles que puderem, para a gente se colocar de joelhos e a gente ter esse momento de oração. Pode ser, Isabelle? Você primeiro, depois o nosso irmão e depois a Miriam. Oremos. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos levantado como representantes de Cristo, mesmo em meio a uma geração tão corrompida. Sabemos que estamos vivendo, Pai, como nos dias de Noé, onde as pessoas estão agindo e vivendo, vestindo de forma imodesta, não mostrando o teu caráter. Mas, Senhor, queremos ser mais que cristãos, queremos ser seus discípulos, tendo intimidade contigo. Queremos, Senhor, estar verdadeiramente, se for preciso, deixar tudo para trás que não tenha agradado a ti. Se tem alguma coisa ainda em nossa vida que não tenha agradado o Senhor, Pai, nos mostre. Nós queremos carregar a cruz, negar o nosso eu e seguir a Cristo. Por isso, que o Senhor venha estar nos abençoando, para que possamos estar refletindo a tua glória a todo momento. Pai, nos ajude para nós vivermos de forma modesta. Seja desde os mais novos que estão aqui neste congresso, até os mais experientes. Nós queremos fazer parte, Senhor, do batalhão de elite que levanta a bandeira verdadeira e custe o que custar, está vivendo por ti e para ti. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade e pedimos que o Senhor venha criar em nós o teu caráter e a tua imagem em nós a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Perdão, pode abrir o microfone, irmão, e falar e orar? Boa tarde, meu nome é Alessandro. Senhor Deus maravilhoso, nós agradecemos pelo privilégio que está sendo participar desse congresso, e são inúmeras bênçãos, Senhor, porque aqui acredito que nós estamos aqui com pessoas que têm pensamentos em comum, pensamentos de avançar, né, em cada aspecto da vida cristã. E aqui, Senhor, o Senhor tem derramado a luz e pedimos, Senhor, que essas palavras não sejam esquecidas,
que nós venhamos colocar cada ensinamento aqui em prática, porque o testemunho ele tem mais eficácia. E também, Senhor, nós aqui vimos, né, que o inimigo ele começou a atacar, e isso é um bom sinal, porque a ausência de perseguição é ruim, né? É um sinal que as coisas não estão indo bem. Mas aqui tivemos, Senhor, a prova de que esse congresso está valendo a pena e que está também afetando o reino das trevas. Vem estar com cada um de nós, né, no decorrer também, que o Senhor possa continuar sustentando a internet, né, sustentando aqui todas as condições para que não haja interferência, para que o conteúdo que está sendo passado seja passado da melhor forma possível. Esteja com aqueles também que não puderam participar e nos dê um bom restante de sábado. Tudo que peço é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que você consegue abrir o microfone, Miriam. Oremos então. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, continuando, Senhor, em Tua presença, nós queremos Te agradecer, meu Deus, pelo privilégio que temos de estar estudando temas tão necessários, Senhor, tão pertinentes, Senhor, para o nosso tempo. Pai querido, assim como eu e os meus amigos estamos reunidos aqui assistindo, Senhor, essa programação, tem jovens, Senhor, de vários lugares do Brasil, até mesmo do mundo, neste momento, Pai, assistindo essa programação e se deleitando, Senhor, desses temas tão importantes. Por favor, Pai querido, que o Senhor possa tirar o nosso coração de pedra e dar-nos um coração de carne, para aceitar a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo, Pai. Senhor, a Tua serva nos disse, nos seus escritos, que quando as bandeiras brancas da verdade fossem erguidas, que as fogueiras reacenderiam. Então, Senhor, nós sabemos que ao escolher estar ao Teu lado, ao escolher, Pai, servir a Ti, fazer a Tua vontade, que muitas oposições se levantarão. Muitos inimigos, Pai, poderão se levantar para tentar impedir que a Sua verdade seja pregada e seja vivida, Pai. Então, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio que o Senhor está dando a cada um de nós, de podermos escolher estar ao Teu lado, estar ao lado do exército vencedor, Senhor, dessa batalha. Por favor, Pai querido, permaneça conosco, abra, Senhor, a nossa mente para compreender aquilo que precisamos compreender. Abra o nosso coração e nos ajude a viver essa verdade, Pai. Ajude-nos a ser luz neste mundo, sal nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada integrante, Senhor, cada pessoa que está contribuindo para que esse congresso aconteça, Senhor. Sabemos que estamos vivendo em tempos de decisão. Não é mais tempo, Senhor, de ficar na indecisão e ficar em cima do muro, mas tempo de tomar decisão e posicionamento. E esses jovens, Pai, estão tendo o posicionamento de pregar a Tua palavra, que o Senhor possa dar forças a cada um deles e que o Senhor possa conceder, Senhor, aquilo que cada um necessita. Fica conosco, meu Deus, no restante dessa programação e também no restante desse sábado. É o que eu te peço e te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu através desse programa. Em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos. Explicando aqui, né, para quem talvez entrou depois, não sabe o que aconteceu. Infelizmente, a gente teve algumas pessoas mal intencionadas no período da manhã e agora à tarde também um pouquinho, e acabaram compartilhando, postando coisas ruins no chat,
por isso que a gente fechou tudo, né? Então, agora não são todos que conseguem abrir o microfone ou comentar no chat. Mas aí, a gente quer fazer uma coisa aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, por exemplo, aproveitar que a gente tem alguns minutinhos, eu vou pedir, então, para vocês mandarem no WhatsApp da Escola Nato Pleno. Lá no nosso grupo do Congresso, né, no grupo do WhatsApp, tem lá, o administrador está lá, a Escola Nato Pleno, pode mandar uma perguntinha lá, agora, que aí a gente faz aqui para a Isabelle, tá bom? Estou com o celular aqui na mão. E também, se alguém tiver alguma pergunta em relação à palestra anterior, do Estevam também. A gente vai estar moderando aqui e para a gente, né, ler aqui e poder responder se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Vai ser melhor para a gente conseguir ter um controle, ok? E nós temos orado pelas pessoas que têm feito isso, e fiquei sabendo, inclusive, que não foi só com a gente, em outras reuniões aí também, de outros irmãos tem acontecido o mesmo. Então, provavelmente, são pessoas, né, que se dizem adventistas, que estão fazendo isso. É uma pena que o Senhor tenha misericórdia delas, e o Senhor tem, né, misericórdia, que possamos orar para que o Senhor transforme suas vidas, seus corações também. E eu gostaria, vamos ver se vai chegar alguma pergunta aqui, eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir, se a Miriam, né, quiser, se tiver ainda com alguns jovens que eu vi que estavam com ela, se você quiser abrir a câmera e falar com a gente um pouquinho aqui, seria muito interessante, Miriam. Já recebi uma pergunta aqui. Miriam abriu ali. Você pode abrir seu microfone, Miriam? Eu queria saber de onde que você está nos assistindo. É escuro, né? Então, vocês estão ouvindo? Sim. Olá, pessoal. Boa tarde. Feliz sábado para todo mundo. Feliz sábado. Essa aqui é a minha amiga Vanessa, Nathaniele, esposa do nosso pastor aqui no Suriname. Estamos falando do Suriname, pessoal. E esse aqui é o Eduardo, ó, Felipe Eduardo. Vocês estão conseguindo enxergar? Parece que está bem escuro para a gente aqui. Tá bem escuro. Então, mas que tem uma galerinha aí com vocês. Isso. Tinha mais pessoas, mas alguns já saíram. Nós estamos falando do Suriname. Vocês conhecem o Suriname? Fica aí na divisa com o Brasil, na parte norte aí do Brasil. Tem as 3 Guianas, né? Que são mais conhecidas como as 3 Guianas. Guiana Francesa, Guiana Inglesa, e no meio fica o Suriname, um país bem pequenininho. Bem pequeno mesmo. E a obra de Deus tem chegado aqui também. Faz mais ou menos um ano que nós temos. Já tem um ano, amiga, que tem a igreja, né? Em português aqui. Não, 5 amiga, anos. Tem 5 anos. Não, 5 anos o grupo, né? Uhum. Já tem 5 anos que nós temos um grupo de brasileiros e latinos, né? Hispanohablantes aqui. A igreja própria mesmo, nossa, né? E faz um ano que nos tornamos mesmo uma igreja oficial aqui no Suriname. E é isso, e a obra de Deus está avançando. A igreja está crescendo. E aí agora nós estamos focando também em trabalhar com os jovens, né? Para trazer esses temas que são pertinentes para os jovens. Então, agora nós estamos com um grupo pequeno aqui, mas a ideia é que esse grupo menor leve para os outros. Então, que essa mensagem se expanda. Que bênção. E qual a língua materna, a língua predominante do país aí? Aqui se fala o holandês, porém nós temos também o dialeto, que é o Sranantongo,
Aqui tem muitos idiomas ativos, mas a língua oficial é o holandês. Mas se usa o inglês, o Sranantongo, se usa também o espanhol, o javanês, o hindustano. Então, são muitos idiomas. As crianças aqui, desde 4 anos de idade, já falam pelo menos 4 idiomas. Olha só, gente. Que legal, que legal. Muito bom conhecer vocês. É um prazer, gente. Ficamos muito felizes. Temos uma perguntinha aqui, Isabelle, para você. Perguntaram o seguinte: como que você orientaria no caso de uma moça que tem o hábito de andar de bicicleta, de fazer ciclismo? Como que você orientaria? Porque geralmente tem aquela roupa própria, né, dos ciclistas, que é bem justinha. Ou você nem orientaria, por exemplo, ter esse tipo de hobby, assim, né? Nesse segmento desse grupo que usa esse tipo de roupa. Então, a dica que eu dou aqui é aquela roupa que eu dei aí a sugestão de roupa fitness, que é a calça juntamente com a saia, que automaticamente, quando você sair da bicicleta, vai estar tampando, vai estar sendo modesto, mas tem a calça para que automaticamente não venha estar incomodando ao você estar pedalando. Aqui em casa a gente gosta muito de pedalar. Então, nós aqui em casa, as mulheres, a gente usa essa roupa para pedalar, que é a saia juntamente com a calça, ou então uma blusa maior e com a calça, e dá super certo. Aqui, pelo menos aqui em casa, a gente gosta bastante dessa opinião. Ok. E será que, eu acho que ele não está mais aqui, né? O Estevam, tá mais não. Olha, eu vou fazer a pergunta aqui, fizeram uma pergunta, e eu vou pedir para os meus ajudantes, então, ó. A Isabelle, eu sei que o Douglas e a Nayara também têm experiência aqui para poder ajudar nessa pergunta. Deixa eu ver. A Sabrina está aqui? Vai falar amanhã. Eu lembro que ela tinha entrado, não sei se ela está. Também ela pode ajudar aqui. Outra pessoa perguntou o seguinte: qual seria, então, o passo correto para chegar para um casamento, para chegar em um casamento? Já que tem toda aquela questão, né, que a gente viu na palestra aí do Estevam, sobre familiaridade indevida, sobre essa coisinha de ficar flertando, de ficar, né, de conversinha. Deu para perceber que para Deus deve ser assim, ou é namoro ou não é. Né? Não é essa coisinha assim, né? Então, como que seria a melhor forma de chegar em um casamento? Eu sei que amanhã a gente vai ter uma palestra sobre namoro cristão, mas alguém quer falar um pouquinho aqui para a gente responder a colega que perguntou? Bom, eu posso dar meu posicionamento aqui, não sei se vai ser o mesmo do Estevão, né? Mas eu creio que no contexto, quando ele fala de familiaridade indevida ali, são pessoas que, primeiro, que você não tem intenção nenhuma, né? Mas pela sua conduta você dá aparência de alguma coisa, mesmo que não tenha certas intenções. E com relação a se você tem interesse, uma moça, eu acho que como amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento cristão, né? Tem alguns passos que a irmã White te dá de como se aproximar de uma moça que você tem intenções, né, de conhecê-la melhor de maneira correta. Então, a princípio, você começa, pelo menos, conversa em público, primeiro conversa com os pais delas, com relação se pode, né, se aproximar mais da filha para conhecer. E eu acho que dá para conhecer uma moça sem ser tipo, em lugares particulares, onde fica só você e ela, você consegue ali dar passos para conhecer uma moça, né?
E eu acho que nesse caso não seria uma familiaridade indevida, porque você está deixando, primeiro, suas intenções claras para com os pais e você tem intenções com aquela moça, né? Você não vai fazer com que surja sentimentos se é algo, se é algo aprovado pelos pais, eu acho que então tem ali a aprovação divina, né? Não seria, nesse caso, uma familiaridade indevida. Ó, a Isabelle colocou aqui no chat que amanhã às 9 horas a irmã dela e o cunhado vão falar mais sobre isso. Ó, teve gente que falou que ia perguntar, faz a mesma coisa. Teve outra pessoa que perguntou sobre o material. Sim, a gente vai disponibilizar no grupo, tá bom? E as mensagens também estão ficando gravadas. Então, deixa eu ver, mais alguém tem alguma pergunta? Olha, mandaram uma mensagem aqui interessante, ó. A Isabelle falou sobre roupas modestas para usar na praia, né, por exemplo. Mas será que a praia seria um lugar devido para cristãos? Né, já que a gente tem que pensar que nós temos... Peraí. Se temos que pensar se Jesus quer que estejamos num lugar que agrade ele, será que a praia seria um lugar devido? E aí, Isabelle? Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Sabrina, irmã da Isabelle. Ela teve que dar uma saidinha rapidinho. E assim, a gente vem até comentando bastante sobre esse assunto, né? Sobre a questão de ir na praia, porque a nossa família aqui, pelo menos, a gente sempre teve uma ideia de, é uma delícia ir na praia, nas férias, momento de relaxamento, né? O mar, o próprio mar em si, a situação ali toda traz um relaxamento muito grande para a gente voltar na missão depois. E quando a gente começou a fazer essa reforma da modéstia cristã, a gente começou a sentir esse impacto exatamente sobre esse assunto. Então, uma forma que a gente achou melhor para a nossa família, mas claro, Deus tem um chamado para cada um, e é por isso que precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, né, ao discernimento espiritual, mas foi tipo assim, se a gente quer ir na praia por causa do relaxamento, então vamos a praias mais desertas, né? Até porque o pecado, tem tipo de pecado que você resiste, né? O pecado tá ali na sua frente, a tentação, quer dizer, tá na sua frente, e você precisa resistir a ela. Agora, tem tentações que você precisa fugir, né? Para que você vai em um lugar que você sabe que ali tem uma tentação que você pode cair em pecado, né? Tanto você que vê, você tá enxergando outras pessoas, quanto as outras pessoas que, no caso, se você quer vestir modestamente, você não vai fazer o outro pecar, certo? Mas nós temos que tomar cuidado com nós mesmos. Então, foi uma maneira, assim, que a gente conseguiu achar como opção. Claro, se tem outros lugares, se a gente for ver, hoje em dia, o mundo em si, né, tá tão pervertido que não é só praia que é um lugar de tentação. Você pode estar no shopping e pode pecar. Você pode estar numa pracinha da sua cidade, no interior. Você pode estar na igreja e pode pecar. Então, se for assim, vou ficar só dentro de casa, né? Então, uma coisa que vale muito também é eduquemos os nossos olhos. Porque pessoas ao nosso redor que possam, né, nos influenciar ao pecado, sempre vão ter. Mas, rapazes, eduquem os olhos, principalmente, né, os rapazes aí, olhem para o chão, olhem para o outro lado, comecem a cantar, mas nós, mulheres, também, eduquemos os nossos olhos,
tá? Para que nós não venhamos cair em tentação. Então, além de nós podemos ser uma ponte de bênçãos para não fazer com que outros pequem, né, com a nossa modéstia cristã, mas com relação aos outros que às vezes não conhecem essa mensagem, que às vezes realmente querem mostrar o corpo mesmo, é o objetivo deles chamar a sua atenção para os desejos carnais e tudo mais, a nossa parte é realmente estar em oração, fugir, se for possível, e se não for possível, tipo, você está no supermercado, você precisa ir lá, resistir, virar os olhos, enfim. Eu responderia mais ou menos assim, mas eu vou ver ali com a Isabelle, eu acho que ela também responderia quase a mesma coisa. Não sei se deu para sanar aí a dúvida, né? Eu diria a mesma coisa também. Praias mais desertas são melhores. Realmente. E né, aquela coisa, a gente precisa ser prudente, também vigiarmos os nossos olhos, evitar a aparência do mal, ou melhor, evitar o pecado, já que a gente já sabe se tem, né, aquela tendência, porém, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar isso internamente com Deus, porque senão a gente vai viver dentro de um cômodo fechado a vida toda, ou como um eremita lá no meio do mato, assim, porque, né, sem contato com a civilização, com as pessoas, não nem civilização, no sítio também, no campo também tem gente, hoje em dia a gente vê pessoas assim com pouca roupa em qualquer lugar. Teve uma outra pergunta aqui, referindo ao assunto que a gente falou aqui anteriormente, que na verdade a Sabrina vai falar melhor amanhã, mas como ele já perguntou, se vocês quiserem dar uma palhinha aqui, ele colocou o seguinte, nessa questão, né, dos passos para o casamento. É Deus quem escolhe a pessoa ou sou eu que escolho? Olha, não faltem amanhã. Sem sombra de dúvidas, todas essas perguntas nós vamos estar, assim, aprofundando bastante, mas de antemão, nós vamos até mostrar amanhã, tem um texto do Espírito de Profecia, no Lar Adventista, que fala que nós não devemos escolher por nós mesmos, é Deus que escolhe. E aí, nós vamos falar amanhã como saber se é a pessoa certa. Como ouvir essa voz de Deus? Como, né, não confundir o nosso próprio desejo, a vontade de Deus? Como saber distinguir isso? Nós vamos estar falando amanhã, tá bom? Ótimo, maravilha, então, gente. Muito obrigada aqui pela participação, pelas perguntas. Agora nós vamos para a próxima etapa aqui do nosso congresso, que vai ser também uma palestra muitíssimo especial. Agora eu vou encerrar essa gravação, tá bom? Vou abrir novamente com uma música e a gente dá continuidade.